tem um detalhe que você só consegue, né, começar a enxergar com mais clareza quando você estuda como era a cultura dos povos pagãos, o paganismo em si, né? Eu comentei e mostrei por imagens, né, culturas pagãs, né, algumas culturas pagãs, tem muito mais, tá? Com três deuses, fazendo a trindade pagã. Mostrei que essas igrejas, né, de hoje, elas trouxeram o paganismo para dentro delas. Então elas vieram com essas características. E agora eu digo uma coisa: é, o Pedrosa está um pouco mais acostumado e deve ter alguns também acostumados já com isso. Os três pontinhos não é apenas seguir os três pontinhos ou os três pontos da pirâmide. É a própria trindade pagã. Três riscos, três pontinhos, é a própria trindade pagã. Os três deuses da trindade pagã. É Semiramis, Nimrod e Tammuz. É a origem. Isso Sim, pode ser três riscos, três pontinhos e assim vai. sim. É muito fácil a gente entender. Isso a Bíblia inteira você vai ver que é assim. Satanás é um imitador fajuto das coisas de Deus. Tudo que existe no reino de Deus, ele imita grosseiramente. Por exemplo, Jesus é o Messias. O que é que ele fez? Que Jesus veio da origem de Judá, da família de Davi, o leão da tribo de Judá. Aí que eles inventaram que Jesus não morreu na cruz, Jesus fugiu com Maria, foi lá para a França, aí teve um filho chamado Judá, e dessa origem merovingia que surgiu o priorado de Sião, que para o lado direito saiu Rosa Cruz, para o lado esquerdo os Cavaleiros Templários, que geraram especificamente a maçonaria da direita e da esquerda, com esse poder, que esperam um novo Messias que venha dessa linhagem de Judá. Ou seja, Satanás quer parecer com Jesus, que veio da linhagem, que ele vai ser um judeu, mas a palavra de Deus mostra em Isaías, em Daniel 11:37, o anticristo não prestará culto ao Deus de seus pais, quer dizer, Abraão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher. Então, quer dizer, ele quer sempre imitar as coisas de Deus. Então, ele imita tudo essas coisas de Deus. Mas na trindade de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é que eles fizeram? Introduziram uma mulher. Introduziram uma mulher. É o pai, a mãe e o filho. Entendeu? Então, mas ele sempre quer dizer três que é de Deus. Então, isso, todas as coisas que nós vamos ver de onde Satanás tenta fazer as coisas, ele diz que ele é a estrela da manhã, ao passo que em Apocalipse confirma que Jesus é a estrela da manhã. Então, essa história toda da Bíblia, nós vamos ter muito cuidado, porque Jesus é o verdadeiro profeta. Satanás, ele tem o falso profeta. Né? Jesus é o verdadeiro Messias, Satanás é o falso Messias. Então ele sempre tem essa coisa de imitar para confundir as pessoas. Jesus é o cordeiro, parecido com o cordeiro é o quê? É o bode, que fica no meio do Exatamente. cordeiro para enganar. Então a gente tem que estar sempre atento a isso na Bíblia, porque eu digo, o cara mais perigoso é o falso profeta. Ele tem igreja de pastor, mas é falso profeta. Tem terno de pastor, mas é falso profeta. Tem carro de pastor, mas é falso profeta. Tem mulher de pastor, mas é falso profeta. Tem Bíblia de pastor, mas é falso profeta. Tem tudo. Esse que é o cara difícil de você dedurar e mostrar. Então vai ser pelos atos dele. O anticristo é fácil de você identificar hoje. Se ele manifesta, ele bebe, fuma, mata, rouba, prostitui. O povo lá do anticristo faz tudo isso, que estão ligados à sociedade secreta. Mas o falso profeta, a aparência dele é assim. Por trás você vai ver que ele está junto lá com a sociedade secreta, faz tudo isso. Mas a aparência dele é de um pastor. Esse que é o perigo. A palavra de Deus é muito clara. Parece com cordeiro. O anticristo, Apocalipse 13:11. Parece com cordeiro. Ele brama como se fosse leão, mas não é leão. Então, tudo isso que tem na Bíblia, você vai ver que tem um paralelo para Satanás. Ele vai tentando imitar todas essas coisas. Então, isso é importante em tudo que nós formos estudar
dentro da palavra de Deus, nós temos que ter esse cuidado, irmão, de analisar com esse prisma, que ele vai sempre querer enganar, mostrar, não, o verdadeiro sou eu, não, o verdadeiro é fulano, o verdadeiro é outro, o verdadeiro não é esse. Então, Pedrosa, isso, a palavra de Deus sempre mostrou assim. Pedrosa, isso que você está falando é tão verdade que tem uma passagem, lembra que você comentou sobre Elias lá no início? Sim. Qual foi o problema do povo de Israel naquela época? O povo já não sabia mais qual era a diferença entre Deus e Baal. Por quê? Porque se chamava o Deus de Israel naquela época de Senhor. E Senhor em outra língua era Baal. Uhum. Era só Senhor de novo, era a mesma tradução, só que numa outra língua. Se chamava Baal. Sim. Entendeu? Aí o povo enxergava isso e não via diferença. É o que acontece hoje no nosso dia. Todo mundo acha que está adorando a Deus. Entendeu? Só que você vai observando esses detalhes que a gente conversou aqui hoje, você vai vendo, não é Deus, entendeu? Não é o Deus de Israel. O cara que tem, como eu disse, tem tudo de pastor, mas está lá dentro da maçonaria, com a sociedade secreta, com as coisas do mundo, com a igreja paganizada, vive a igreja de Laodiceia, aquilo tudo. E as pessoas, não, mas fulano é Deus, olha, ele tem um programa na televisão, eu não sei o quê. Então, tudo isso, quando nós avisamos e mostramos dentro da palavra de Deus, irmão, é muito bonito. Mas a palavra de Deus, ela diz uma coisa que eu acredito básica. Os escolhidos de Deus não são enganados. É só os escolhidos, irmão. A maioria prefere o engano e são enganados. Então, você percebe que Deus falando, ó, esse aqui é Jesus, esse aqui é o sol. Ah, nós queremos o sol, porque se brilha mais, é mais bonito que Jesus. Não, essa aqui é a Bíblia da Palavra de Deus. Não, mas esse aqui é o livro de Allan Kardec. Esse aqui é o livro do Silas, disse isso. O livro do Bispo Macedo disse isso. Então, é o problema da pessoa querer um engano, irmão. Porque a Bíblia ela é muito clara. Só vai para o inferno se o cara quiser ir. Porque Deus revela 2000 anos antes, 600 anos antes, revela tudo antes, direitinho. Eu não sei o que as pessoas acham dificuldade em interpretar um falso profeta, interpretar. E ele disse, ó, quem tem o Espírito Santo tem um dom de discernimento. Você sabe identificar um espírito de erro ou um espírito de verdade. E o que as pessoas querem? Ah, eu quero ter um espírito de ressuscitar mortos. Eu quero ter um espírito de falar língua estranha. Eu quero ter um espírito de ficar rico, ficar próspero. Eu quero ter um espírito onde que eu coloco a mão, tudo vira ouro. É isso que o povo quer. Agora, o espírito de discernimento que te leva para o céu, que faz o seguinte, não deixa você ver um espírito de erro e cair no erro. Não, o Espírito Santo ele te mostra esse espírito de erro. Olha aqui, ó, isso não é sã doutrina, vai por aqui. Isso aqui, sim, é um espírito de verdade. Essa é a função do Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado. Agora, se o cara não tem o Espírito Santo, e fala 4, 5 palavras em hebraico. Pronto, irmão, estou batizado no Espírito Santo. Vai enganar lá o capeta, no inferno. Aqui na palavra de Deus não engana, não. Na palavra de Deus não engana. A palavra de Deus, o dom do Espírito Santo é uma coisa séria. Essas pessoas que fazem isso estão blasfemando contra o Espírito Santo. As benevolências, as virtudes do Espírito Santo são muito especiais. E nenhum idiota pode chegar e falar assim, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo 4 palavras em hebraico, pronto. Para enganar ele, enganar os outros que estão do lado dele, e pensa que vão enganar Deus? Irmão, a pessoa tem que acordar para isso. Onde que está na Bíblia que diz aqui, ó, se você falar 4 palavras em hebraico, aí você está batizado no Espírito Santo, aí você pode falar tudo o que você quiser. Pior que esses infelizes, eles sobem lá no púlpito, ou fazem um hino de sucesso aí, e fala 4 palavras e pronto. Aí todo mundo acha, agora eu estou adorando a Deus, agora eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, eu decorei 4 palavras em hebraico. O dom é de línguas. E você não acha que Satanás também engana falando em línguas?